Hoje, esta palavra do Salmo 137, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz compreender a razão pela qual Deus nos chama e a razão pela qual Deus nos quer próximos dele. A gente pede neste salmo, juntamente com quem o escreveu, Davi, a seguinte coisa: completai, Senhor, em mim a obra começada. Deus começa em nós uma obra no nosso batismo e vai, à medida que vamos vivendo, fazendo com que essa obra cresça, fazendo com que os sentimentos e as alegrias de servi-lo cresçam dentro de nós. Mas para que a gente possa fazer parte desse processo, é necessário a gente ter os olhos fixos em Jesus, o grande modelo de ser humano para nós é Jesus. Não são os nossos ídolos, não é o Neymar, não é o Messi, não é a Xuxa Meneghel, não é ninguém, é Jesus. Ele é o modelo no qual nós devemos colocar a nossa vida para que a gente alcance a grandeza da obra de Deus em nossa vida, começada no batismo. Eu gosto muito de fazer a encomendação dos corpos, porque existe uma oração bonita que a gente diz assim: o Senhor que te consagrou pelo batismo, complete em ti neste momento a obra começada. É sinal que aquela pessoa que diante de todos já não tem vida, diante de Deus completa a caminhada que sempre sonhou e encontrou as verdadeiras alegrias que sempre buscou. Mas para a gente fazer isso, é preciso nós olharmos para Jesus e descobrirmos quem é Jesus. Porque depende muito, nós só vamos entregar a nossa vida a alguém se nós de fato conhecermos, se nós de fato soubermos quem Ele é na sua identidade mais perfeita. Jesus hoje olha para os discípulos e pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Na verdade, Jesus introduz esta pergunta para os discípulos, mas na verdade, o momento mais importante desse evangelho é a hora em que Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Parece fácil responder essa pergunta, porque nós estamos cheios de conhecimento de Jesus, nós estamos cheios de informações sobre Jesus, mas tem faltado muito em nós o conhecimento de Cristo. A verdadeira identidade de Jesus precisa ser descoberta por nós que estamos a caminho nessa evolução, dia após dia, para alcançarmos estas alegrias eternas que nos esperam. Mas só vai ser possível descobrirmos quem é este, a quem nós amamos e servimos, se nós estivermos abertos à graça do Pai. Olha o que Jesus diz para Pedro, depois de Pedro ter dito essa resposta tão completa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma proclamação de fé que contém todo o conteúdo da igreja. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E a identidade de Jesus em nossa vida precisa estar de acordo com esta palavra. Jesus na sua vida é Messias.
Ele anuncia coisas novas, Ele anuncia vitórias, Ele anuncia que precisa passar pelo sofrimento, pela cruz, para chegar à ressurreição. Ou na nossa vida, Jesus é apenas um guru que nos dá algumas palavras de sabedoria. Jesus não é isso. Jesus é o Filho do Deus vivo. E sendo filho do Deus vivo, Ele nos faz viver com Ele, Ele nos faz conquistar a vida com Ele, por Ele e nele. Mas é preciso abrirmos o nosso coração a esta graça do Pai, como Jesus diz hoje a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Quando estamos abertos a esta vontade do Pai que está no céu, nós não crescemos apenas na humanidade, mas crescemos também em santidade e em sabedoria. E sabedoria aqui não significa ter informações, significa pautar a nossa vida por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Pedro hoje, ele de fato é a voz de toda a igreja, que ao ser perguntada sobre qual é a identidade de Jesus, não tem medo de dizer: Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, a quem eu devo amar, a quem eu devo adorar, a quem eu devo viver a minha vida por Ti, a quem eu preciso entregar os meus caminhos, porque sem Ti nada eu posso fazer. Não é só uma confissão apenas que Pedro faz hoje, mas é a revelação do Pai de uma maneira muito transparente. Quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. E aí, aceitando esta palavra, nós vamos também vivendo as diversas consequências que esta palavra causa em nós. Se eu sei que Jesus é Filho do Deus vivo e eu quero alcançar a vida de Deus, eu preciso seguir esse Jesus. Eu preciso ir atrás dele, como todos aqueles que o conheceram, o seguiram e o acompanharam. Paulo, Silas, Priscila, Áquila, Pedro, João, Teresa de Calcutá, São Bernardo, São Francisco, Santo Antônio, todos estes, apaixonados por Jesus, com os olhos fixos em Jesus, foram capazes de passar por essa instabilidade mundana e descobrir que as alegrias eternas são aquelas que dão sentido à nossa vida. Percebem, meus irmãos e minhas irmãs, que deixar com que Deus complete em nós esta obra que Ele começa no nosso batismo é sair do centro, é deixar o trono do nosso coração e permitir que nele se assente quem? O Cristo. É viver uma vida na qual tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e aquilo que sonhamos gira em torno de Jesus. Eu saio do centro e Jesus entra no centro. E aí eu começo a julgar as coisas não a partir do meu olhar, mas a partir da sabedoria de Deus. Olha como Paulo,
escrevendo aos Romanos, escreve um hino maravilhoso que a gente deveria repetir todos os dias. Ele diz assim para o próprio Deus em oração: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Está falando de Cristo. Como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os teus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. São Paulo nos leva a reconhecer nesse cântico que tudo que nós temos é bondade e obra de Deus. Nada é nosso. Nada nos pertence. Quem é aquele que te deu antes para que tu pudesses retribuir, Senhor? Ninguém. É tudo graça, tudo gratuito, tudo que nos vem de uma maneira abundante. Basta abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração, para receber esta graça. E conhecer Jesus é o primeiro passo para permitir que Ele oriente a nossa vida, as nossas escolhas. Peçamos a Deus que nos permita ouvir esta palavra de hoje e não ficar surdos. Oxalá ouvisses hoje a minha voz. Não fecheis os vossos corações, como os vossos pais no deserto, nos pede o nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.